Eu pergunto assim, mas e o leitinho das crianças, não é? Mas a gente Na hora que você fala isso, tem sempre aquele que retruca isso. Pô, mas como é que eu vou botar o leitinho das crianças em casa? Sei lá, será que não tem jeito de fazer as duas coisas? Será que não dá para ter assim, o espetáculo que é vendável e aquele que você vende só de vez em quando? E sobre a coisa de quando se pensa em teatro popular, se pensa numa linguagem que subestima a inteligência do público, né? Que tem que ser fácil para o público entender. E aí e isso é uma das coisas que define ser popular ou não, né? E ele acha que tu não pode, ele pensa que não se pode ir para a rua só pensando nisso, que tu está subestimando a tua plateia, né? Mas que tu pode provocar, inclusive, esses questionamentos, que essas experiências que a gente não sabe onde encaixar, né? Acontecem. E aí a gente pensou justamente em que nos interessa falar sobre coisas, né? E a rua é um lugar que a gente também gosta muito de estar. Então a gente tentou unir essas duas coisas e fazer da melhor forma sem esquecer do leitinho das crianças. Principalmente nesse momento inicial para nós, porque o Vendedor de Palavras é o primeiro e único espetáculo do nosso grupo, nós só fazemos isso na nossa vida. Então a gente não pode também ousar a ponto de não poder pagar as contas no fim do mês. A gente estava cansado dessa vida, falando sinceramente. Só que a gente tem outros 5 projetos, e tem uns que são bem assim para longo prazo, que a gente tem muita vontade de fazer e tem noção de que são coisas que provavelmente não vão nos dar um retorno financeiro, só que aí a gente espera outro retorno disso. E sim, vão acontecer, só que no seu devido tempo. E aí, para falar um pouquinho da coisa do popular, no ano passado, aqui numa das conversas do festival, me chamou bastante atenção uma definição do Paulo da Terreira sobre o que é popular para ele, né, ou para o seu grupo, que ele falou de não concordar que exista uma linguagem popular, e que sim, popular para ele é algo que dialogue com a maioria das pessoas, com o povo, que vá ao encontro do povo. E me agradou muito essa definição. Eu confesso que eu ainda não tenho uma conclusão para mim, do que para mim, né, do que para nós é popular, mas se aproxima muito disso, né, de ter algo para falar e falar para as pessoas. E aí, depois que a gente começou com essa nossa história, algumas informações, e antes também, né, foram chegando. Só que agora a gente está tendo muito contato com outras pessoas que também trabalham com a rua, na rua, de rua, pela rua, enfim. E a gente ouve muito essa coisa de, a maioria dos brasileiros não acessa o teatro de sala. Somente 5%, né, da população brasileira vai ao teatro. Então, nossa, a gente reafirma a coisa de querer estar na rua. E aí o que a gente está falando hoje? Nosso espetáculo é um espetáculo que muitas pessoas acham que levanta uma bandeira da leitura ferrenhamente e vamos ler porque ler é bom. E a gente sabia que corria esse risco. E não temos a menor vergonha de falar sobre, né, incentivar a leitura. E a gente buscou falar de uma outra forma, justamente porque a gente sabia que dessa forma maçante que todo mundo, a maioria fala, não chega às pessoas da forma que a gente gostaria que chegasse. Então a gente coloca como um pano de fundo na história. E aí depois que a gente começou a trabalhar com esse tema, a gente foi chegando a umas informações que o brasileiro, 75% do povo, é semi-analfabeto. Ele lê um texto e não compreende o que está lendo. Daí a gente começa a se dar mais conta da importância que tem esse trabalho. Então a gente tem muito orgulho, embora esteja não saindo muito da vala comum, vamos dizer. Porque eu concordo que essa coisa de se utilizar da farsa, desses elementos, é uma coisa que a gente vê muito, né? Agora em janeiro a gente teve em Canoas o 3º encontro regional de teatro de rua. E aí alguns convidados de fora também citaram isso, que o nosso teatro aqui ele tem uma coisa de homogeneidade por esse lado. E tu faz essa mesma observação agora. Eu acho que é uma coisa importante de ser feita, mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar que sim, estamos assim nesse momento. O que a gente pode fazer, ou a gente quer mudar isso, a gente quer... Então, né, falando por nós, assim, a gente gosta muito disso que estamos fazendo no momento e a gente quer perpassar por outros caminhos, assim, a gente quer caminhar por outras vias, mas a gente não pode negar que as nossas experiências anteriores nos trouxeram até aqui e que a partir de agora a gente vai continuar buscando. Na verdade, como tu pôde notar, a gente realmente é apaixonado pelo que a gente está fazendo. Na verdade, para mim, mas eu nunca cheguei a conversar isso com a Fernanda, porque eu acho que fica meio subentendido.
Para mim, esse nosso primeiro espetáculo é mais ou menos uma catarse de todas as experiências que a gente teve nos outros grupos que a gente passou. Então a gente trouxe tudo. E a gente não diz, não, eu não faço igual ao outro. A gente faz igual porque é o que a gente sabe fazer. Então a gente trouxe tudo isso, fez aquela salada e fez esse espetáculo. E agora a gente está ensaiando um outro espetáculo, pensando num outro espetáculo que parte de uma maneira totalmente diferente dessa que a gente imaginou, que a gente fez a primeira, que é o vendedor. Então, a gente fez essa coisa pro leitinho da criança, mas respeitando o público, que para nós é o importante, não julgar que o público seja ignorante, que não vai entender, a gente respeita ele. Eu acho que sempre o elemento principal é o ator. É o ator que é, na verdade, o principal e mais difícil investimento. Porque se você tem condições, você pode ter um bom tecido e fazer um belo figurino. Mas para você ter um belo ator, um bom ator, você precisa de anos de investimento. Estava me ocorrendo aqui. Há um tempo atrás, eu estava aqui em Porto Alegre, na última antiga terreira, e estava falando Sérgio de Carvalho, que é da Companhia do Latão de São Paulo, que participou do movimento que levou a Lei de Fomento. E ele começou explicando que toda a ideia da Lei de Fomento, todo o objetivo era diminuir o gasto de tempo que os grupos têm com produção. Que se perde muito tempo investindo em produção e que isso tira parte da qualidade que poderia ter artística, porque o cara está ali sempre fazendo milhares de projetos, correndo atrás de 1000 coisas. E aí ele disse assim, e agora? As pessoas, os grupos que se formam agora, já têm a Lei de Fomento. Elas não se perguntam mais o que elas podem fazer. Elas já surgem pensando assim, tem a Lei de Fomento. Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, eu falei a mesma coisa numa palestra sobre teatro de grupo, para uma galera nova que tinha lá, a respeito dessa coisa dos editais e das leis de incentivo. Me lembrando do teatro de rua, de grupo, que eu conheci 20 anos atrás. Não tinha espaço, era um pouco o que ele falou, a gente ia para a rua porque no palco não dá. Não abre pauta e se abrir a gente não tem dinheiro para pagar. Não paga nem o cartaz na porta, então a gente vai para a rua. E a partir daí começa a procurar espaço. Não tinha projeto específico para isso, mas os grupos foram lá bater na porta da prefeitura e dizer aí, queremos levar para a periferia, paga aí. Né? Vão bater na porta das escolas, acho que os grupos inventaram lugares, sabe? Eles criaram um mercado que não existia. E em contrapartida, para o gestor público, também é uma forma de expandir isso para além de seus braços. É isso aí. E aí o gestor público chega a ver isso e vai trabalhar em cima dessa realidade. Eu lembro que quando eu vim fazer a pesquisa aqui, em 94, eu estava em processo da minha dissertação de mestrado, que terminou em 95. Porque em 1990, quando eu entrei no curso, meu objeto de estudo foi considerado inexistente, que me diziam, teatro de grupo não existe, acabou, você vai pesquisar o quê, maluca? Eu tive que pegar como orientador um maestro, um músico. Fui na escola de música, falei assim, por favor, ninguém quer me orientar, me ajuda aí. Ele conhecia o Tá na Rua, ficou simpático, falou, legal, te oriento. E aí, claro que não orientou nada, eu fui ali, ele, de vez em quando eu precisava de alguma coisa, como é que faz essa nota aqui? Ele me ajudava. Mas assim, eu fui na cega. E no final ele foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos e eu fiquei sem orientação. Como eu não podia chegar ao fim, chegar na defesa sem orientação, um diretor lá da minha região, chamado Antônio Mercado, topou pegar aquilo. Só que ele não só pegou, ele foi discutir o texto que estava pronto. E uma das coisas que ele resolveu discutir é que eu dizia que os grupos trabalhavam fora do mercado. E ele olhava para mim e falou assim, é impossível, tudo que existe só existe dentro do mercado. E aí a gente quebrou o pau. E assim, foi muito engraçado, teve uma hora ele muito nervoso e eu muito nervosa,
Teve uma hora que ele parou, olhou para mim, ainda com um senso de honra, falou assim, olha que estamos falando do meu nome. E aí deu uma descontraída, assim, mas para mim isso era uma questão definidora, entendeu? Dos grupos daquele momento. Não havia mercado. Eles estavam fora do mercado. Tratava-se, portanto, de descobrir espaço, furar. Então, acho que é falta um pouco essa perspectiva. Sem querer falar mal da juventude, que também a maioria de nós nem é tão jovem assim, mas enfim, acho que tem sim uma tendência a achar que como não tem um tremendo mercado, mas tem um mercadinho, a achar que você tem que se encaixar naquilo que tem. Quando que você pode pensar, eu vou criar um mercado, eu vou inventar um espaço que ainda não existe, não vou botar o meu pacote de biscoito na prateleira, eu vou fazer a minha prateleira, aliás, vou fazer até o meu supermercado, entendeu? Por um produto que eu tenho, que eu acho que é único e que eu vou conseguir um espaço único para ele.